A análise técnica do Bitcoin, ela funciona muito bem, tanto é que a posição que eu tinha em Bitcoin eu vendi nos 57 mil dólares, acabei perdendo aquela última puxada aí que foi em direção aos 64.900, aí puxada aí pelos tweets do Elon Musk, mas toda essa movimentação de queda é um estudo que eu já fiz assim que ela foi dada a ignição, né? Na verdade, até para, usando análise técnica e essa técnica que eu gosto muito, que é uma técnica ainda muito pouco utilizada no Brasil, e talvez ela seja muitíssimo mais polêmica que qualquer outra da análise técnica, que é o uso das projeções de Fibonacci, né? Um matemático aí do século XIII que trouxe aí para o mundo da matemática, né? No Ocidente, os números arábicos, e também desenvolveu aí estudos que levaram a esse tipo de cálculo, né? E depois, ao longo da história, a gente viu que quase tudo de construções da humanidade, da biologia, construções antigas, né, de 5.000 anos atrás, como pirâmides do Egito, o Partenon na Grécia e tantas outras construções, catedrais, sempre usando as razões áureas. Mas não é só isso, também na natureza como um todo, na botânica, na astronomia, na música, na literatura, em tantas coisas, o corpo humano, tudo obedece razões áureas. E na década de 30, década de 40, um investidor americano começou a mapear os movimentos da Bolsa, esses movimentos de onda, de zigue-zague que a Bolsa faz, e descobriu que ela obedecia essas razões áureas também. Então eu utilizo isso há 20 anos e funciona com uma perfeição, chega a ser algo, mesmo depois de 20 anos, bastante assustador, porque é impressionante a precisão desses estudos. Então resta para o trader ou investidor que for utilizar uma ferramenta como essa, saber trabalhar com essa ferramenta. Porque, por exemplo, as projeções que eu faço, não necessariamente a gente vai atingir a última delas, que eu trabalho especificamente com 3 alvos depois que a gente tem uma tendência de alta ou de baixa iniciada. E eu trabalho com esses 3 alvos e não necessariamente a gente vai até o 3º alvo. A gente pode parar, por exemplo, no 2º ou talvez no 1º, né, ser uma correção pequena em relação ao movimento anterior. Mas, por exemplo, o Bitcoin, esse último movimento que o Bitcoin tem, ele cravou exatamente o 3º alvo, tá aqui, 1º alvo, 2º alvo, 3º alvo, e acabou que deu essa reversão de tendência, né? Eu mesmo, como eu falei, saí aqui na região dos 57 mil dólares, porque ele tinha rompido o 2º alvo para ir em direção ao 3º, mas no dia que começou a voltar, por segurança, como eu nunca sei, não posso afirmar, que aí sim seria chutômetro, né, dizer no início do movimento em qual alvo que vai. Quando perdeu aqui esse alvo, foi quando eu tomei a decisão de sair da posição, né, e não peguei esse movimento, mas de novo agora a tendência, quando foi no 3º alvo, começou. Então os estudos que eu fiz, assim que a gente, primeiro, eu tinha esse indicativo de aqui ser um possível final de movimento, tá? Neste caso, final de movimento, começou a cair. No momento que eu tive a perda desta região de preço, de fundo, né, eu já tive a possibilidade de traçar alvos para baixo. E depois da primeira perna de queda, né, que perdeu este fundo, e aí subiu novamente e confirmou a tendência de baixa, porque eu já tinha um fundo mais baixo que esse. E neste ponto aqui, quando voltou a cair, eu tinha um fundo mais baixo um topo mais baixo que esse, perdão, ficou caracterizado pela análise técnica, os princípios básicos da análise técnica, eu já estava numa tendência de baixa. Então, nessa hora, para quem não é investidor de longo prazo, que está levando em conta os fundamentos dessa criptomoeda ou de qualquer outra, assim como de qualquer ação ou de qualquer mercado financeiro como um todo, ou qualquer moeda, no momento que você tem uma tendência de baixa, que você é só um especulador, o correto, né, seria você encerrar suas posições compradas e
começar a operar, nesse caso, em posições vendidas. Então, no caso, o Bitcoin, quando perdeu esse patamar aqui, confirmou com esse topo mais baixo, né, eu projetei esses alvos e, por enquanto, né, nessa grande consolidação que o Bitcoin perdeu na segunda-feira, ele por várias vezes ele violou, voltou, na verdade, respeitando esta linha de tendência de baixa, né, que começa lá no fundo de março, quando o Bitcoin corrigiu até a região dos $3.800, quando começa essa linha de tendência de alta, aqui lá no fundo de março, isso aqui também é uma zona de suporte relevante, tá? Ao mesmo tempo, eu também tinha as retrações de todo esse movimento de alta, né, traçadas no momento que a tendência aqui sinalizou correção, tá? E neste caso aqui, então, a gente tinha um forte suporte aqui no Bitcoin que segurou. Aqui era uma região de suporte duplo, né? Eu tinha este segundo alvo aqui dessa perna de alta que foi limpa, e também a última realmente perna de alta da tendência de alta que também foi limpa. Então são os dois alvos possíveis que eu estou encaixando aqui para ver possíveis alvos de queda. Então a gente segurou aqui por vários dias, né, por várias semanas, e com volatilidade enorme, altas de 20% para cima, 20% para baixo, né, de queda. Ou seja, para quem é trader, dava para operar aqui dentro desse caixote, mas quando foi perdido na segunda-feira, né, ficou aberta a possibilidade de virmos buscar esses alvos aqui, tá? E neste caso, né, ele chegou a perder este fundo aqui, acabou segurando justamente ontem, e hoje, aparentemente, esse padrão que ele está fazendo, né, se aqui era um suporte muito forte, no momento que ele é rompido, passa a ser uma resistência igualmente forte. Tudo de força que o mercado fez para segurar o preço aqui, né, no caso comprados, por exemplo, agora vira uma resistência dos vendidos para impedir que o preço volte a subir. Então aqui é um movimento muito técnico nessa região aqui de resistência, chamado um pullback, e se um Bitcoin, no próximo pregão, né, o pregão se encerra às 9 horas do Brasil, né, que é a meia-noite GMT, se perder este fundo, ele tem como alvo agora que é a região dos 26, 27 mil, tá? Então, atento, porque a tendência ainda é de baixa, essa média que justamente mostra a tendência de curto prazo, ela está virada para baixo, apontando para baixo, todos esses suportes aqui usando Fibonacci e a própria retração de toda a alta, todos esses suportes agora viraram uma resistência enorme. Então a expectativa, não adianta ser torcedor nessa hora, tem que entender, saber ler e saber que a possibilidade maior continua sendo de queda, independente dos fundamentos dessa cripto, tá? O movimento, apesar da alta de ontem, apesar do sinal de ontem ser um sinal comprador, que foi confirmado hoje, mas a gente está falando 2 dias. A gente tem que lembrar uma das regras básicas da análise técnica, toda tendência é válida até ser revertida. Então essa tendência de baixa ainda é válida, ainda está valendo. É claro que quem aposta nesses fundos pode receber o prêmio maior do que quem entrar só quando a tendência de alta for retomada, né? Mas, por outro lado, também toma um risco desnecessário, porque está apostando. Aqui realmente é um cenário de aposta, porque a tendência claramente é de baixa, e com resistência muito forte, que inclusive hoje rejeitou a alta, tá? Então, para esse início de programa, esse bate-papo com relação a essas estratégias é interessante, porque para até a audiência que talvez não me conheça, não conheça o meu trabalho, fique acostumada a ver esses estudos, né? Praticamente vocês não vão ver nenhum suporte e resistência, né? São estudos clássicos da análise técnica, porque todos os topos e fundos que a gente vê no gráfico, na verdade, já estavam ali por conta de uma projeção que foi feita e o preço ainda não atingiu. Então, isso envolve, claro,
o fator experiência de estar fazendo isso há 20 anos. Para quem nunca viu isso, pode ser, a princípio, parecer, como eu disse, né, há 20 anos atrás, quando eu aprendi isso, falei, nossa, isso aí é bruxaria. Parece ser bruxaria. Com o passar dos anos, você não se preocupa tanto em questionar, você tem a quantidade de estudos ao longo desses anos todos, confirmando que funciona todos os dias, né? Inclusive, eu que sou trader de dólar e de índices futuros, funciona todos os dias, eu vejo todos os dias os alvos, né, sendo atingido e recuando a partir deles. Então você se acostuma com a ferramenta porque funciona. Mas é algo que um investidor ou um trader só vai saber utilizar isso se realmente se arriscar a botar isso em prática, começar a fazer os estudos e ver os estudos acontecendo em tempo real. Não vendo um estudo que, para quem está olhando agora, parece que é um estudo obra pronta, né? Então é fácil. Não, para quem me acompanha, isso aqui está pronto desde abril, por exemplo, né? Quando atingimos o terceiro alvo, começou a cair, e que se acendeu o cenário, que já que foi num terceiro alvo, começou a cair, e se perder este fundo, esses são os alvos, né?